Muito boa tarde a todos. Em cumprimento à legislação, a gente vem fazer a audiência de encerramento do segundo quadrimestre do exercício 2025. Falo aqui pelo Fundo Municipal de Saúde. Meu nome é Márcio Vargas, secretário municipal de saúde de Catagal. E para ser breve, não tomar muito tempo, a gente vai ter apenas alguns números mais interessantes aqui que eu julgo, até para a gente não trazer assim, muitas informações que vão encharcar aí a cabeça dos senhores aí. Mas, enfim, é sabido que a gente tem, constitucionalmente falando, um limite mínimo a ser aplicado de recurso próprio de saúde em o município de Catagal nesse quadrimestre. Frente à obrigação de aplicação mínima, que é de 15%, o limite constitucional mínimo de aplicação em recursos próprios para a saúde, o município de Catagal aplicou 20,25%, ou seja, superior a 5% a mais do que era de obrigação. E nesse quadrimestre, para a gente resumir, foi liquidado o valor de 18 milhões de reais, ou seja, 18 milhões de reais foi o valor que foi empregado para custear as ações de saúde. E, como eu costumo sempre dizer aqui, para a gente mais ou menos traduzir o que a gente conseguiu fazer aí com esses 18 milhões de reais, eu vou dar uma passada muito rapidamente em cima de como a gente vem evoluindo aqui a nível da prestação de serviço. Eu costumo dizer que a nossa secretaria ela tem a característica de ser um prestador de serviço direto à população. A gente presta serviços que a população não tem como não ver. Existem muitas secretarias que são meio de bastidores, nem por isso menos importantes, e que prestam serviços indiretos. A área contábil financeira ela é ali o pulmão de uma prefeitura, mas o que a população acaba vendo é aquilo que está ali, que é a necessidade que mais urge para ela no momento. Então, no nosso caso aqui, nesse último quadrimestre, na atenção primária, que o nosso sistema de saúde, já falamos aqui anteriormente, ele é dividido em esferas hierárquicas, aonde você vai do menos complexo para o mais complexo. Então, o menos complexo seria a atenção primária à saúde, que são os postos de saúde. Na atenção primária à saúde, nós tivemos, a nível de consultas médicas, 11.650 consultas no quadrimestre, com médicos da atenção primária. Só destacando aqui que no quadrimestre anterior, a gente teve 10.600, então tivemos aí um discreto aumento, de 10%, na verdade, não nem tão discreto assim, mas um discreto aumento de consultas. Consultas de enfermagem de 3.503, nós saltamos para 4.252 consultas. Consultas com nutricionista, nós tivemos 751, também superior ao quadrimestre passado. Consultas de fisioterapia, 2.214. E várias outras aqui, outros atendimentos que estão citados nesse relatório que os senhores têm posse aí, mas que vão ser muito específicos. Se a gente for ficar falando de um por um, a gente vai demorar muito aqui. Então a gente falou aqui dessas principais especialidades que geram consultas ali, e isso na atenção primária. Então esse foi o resultado dessas consultas na atenção primária, ou seja, nos postos de saúde. Ainda na atenção primária, com relação à saúde bucal, que são os atendimentos odontológicos, nós tivemos 2.944 atendimentos odontológicos. E nesses 2.944 foram feitos 10.906 procedimentos. Por que tem um número tão diferente de procedimento para atendimento? Porque muitas vezes, num atendimento, o dentista ele pode fazer vários procedimentos, a começar da própria consulta. A consulta já é um procedimento. Se o paciente faz uma anestesia, é um procedimento. Se faz a remoção do tecido cariado, é um procedimento. Eu estou falando assim com alguma propriedade, porque eu sou odontólogo de formação,
então sei como funciona essa questão do faturamento desses procedimentos aqui. Então, o cirurgião dentista ele tem uma característica peculiar que a maioria dos procedimentos que ele faz são procedimentos operatórios, diferente de uma consulta simplesmente. E na consulta, basicamente, você examina e você prescreve, seja um medicamento, seja não estou aqui minimizando a função de ninguém, eu estou falando da complexidade, não de importância, estou falando de complexidade do atendimento odontológico, que ele agrega vários procedimentos em um atendimento, então por isso que tem essa discrepância aí. Saltando aqui para a área de vigilância e saúde, né, e na vigilância e saúde, a gente tem ações de vigilância sanitária, mas que não são assim tão relevantes a nível de número, porém relevantes na sua importância, né, que são fiscalizações que são feitas em estabelecimentos de saúde, com liberações de licenças e tudo. Então aqui tem um número, a gente tem 25 liberações de licença, tivemos 63 denúncias e reclamações de usuários, tivemos, isso não são denúncias de usuários e reclamações com relação às nossas unidades, não. Eles procuram a vigilância sanitária, muitas vezes para reclamar de condições de estabelecimento comercial, de estabelecimento de saúde privado também, muitas vezes. Então a gente recebe esse tipo de denúncia. E eu acho que me chama bastante atenção aqui, passando para vigilância e saúde, ela se divide em 3 vigilâncias hoje. É chamada vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental. E a vigilância ambiental é responsável pelo combate à dengue e às viroses. Isso eu acho bastante importante a gente estar falando aqui. Por quê? Nós tivemos, a título de visitação por parte dos agentes de combate à epidemia, que é por parte da equipe, para procurar focos de insetos que possam vir a causar as chamadas arboviroses, que são essas doenças que são transmissíveis por mordida de picada de mosquito. Nós tivemos 18.015 visitas. É importante a gente salientar isso aqui, porque nós temos em Cantagalo cadastrados 10.400 imóveis urbanos. Essas visitas aqui são feitas em imóveis urbanos, porque o Ministério da Saúde preconiza que você promova as visitações em imóveis urbanos para combate às arboviroses. Né? Então, a gente teria que fazer, no mínimo, minimamente, né, existe uma meta que é pactuada junto com a Secretaria de Estado de Saúde, que você tem que fazer, você tem que ter 80% dos seus imóveis visitados. E nessa razão que nós temos aqui de visitar 80%, com uma visita a cada bimestre, tá? A cada 2 meses. Então, nessa razão aqui, a gente vê que a gente alcançou 90%. Então, nós estamos além da meta que o Estado nos propõe. O ideal dos mundos é que você conseguisse visitar 100%. Mas a gente sabe que o 100% é praticamente impossível, porque existem muitos imóveis que eles são inacessíveis por estarem fechados, por você não ter, assim, e eles acabam pendenciando, né, nesse caso. Por isso que as metas propostas pelo Ministério e pela Secretaria de Saúde são as metas de 80% dos imóveis visitados, e ainda assim a gente está com 10% a mais do que a meta. Então, para a gente acelerar um pouquinho aqui, me chama muita atenção aqui, quando a gente vai lá para a saúde mental, né? Lá no trecho que fala de CAPS, e que a gente percebe aqui um salto assim, um aumento, né, em 2 itens aqui que me chamam a atenção, que é o número de atendimento, de visitas hospitalares e atenção à crise, que no quadrimestre passado nós tivemos 11 visitas hospitalares, ou seja, a equipe vai visitar a pessoa que porventura teve um surto psicótico ou alguma coisa que precisou ser internada. E no outro quadrimestre nós tivemos 18, né, no quadrimestre do qual estamos falando agora, no último. Então saltamos de 11 para 18. Então significa que mais pessoas chegaram ao ponto de ter que ser internadas com problemas de ordem de saúde mental. E a atenção à crise
né, que é o momento de surto, que tem que ter uma intervenção ali direta. Nós tivemos 6 episódios no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre 19 episódios. Então a gente tem um saldo de um aumento de 11 casos, né? Então, percentual, ainda que em número absoluto não seja um número muito grande, mas percentualmente falando é um número muito grande. Eu acredito que na oportunidade passada eu até falei aqui, até no tom de desabafo de gestor de saúde, né, que há muito se fala que o sistema de saúde, o SUS, ele vai acabar colapsando por conta de não dar conta das demandas. E hoje eu tenho assim, não dá para dizer que eu tenho plena certeza, né, mas eu tenho assim, muito aponta para que o que vai trazer o colapso do SUS são as questões de saúde mental. Porque a gente vê um número crescente de surgimento de novos problemas, são problemas que impactam não somente o sistema de saúde, mas a sociedade, né? Eles impactam a sociedade, eles impactam toda a cadeia produtiva, e isso vai ser um grande desafio aí para o futuro não muito distante, né? Então nos chama a atenção isso. Inclusive nós estamos, nós vamos iniciar um trabalho agora de um ambulatório diferenciado, que é para atendimento ele começa agora no início de outubro a funcionar, que ele vai atender especificamente a uma população que muito nos tem preocupado, que são crianças e adolescentes com transtornos psicóticos, né, ou em sofrimento, que muitas vezes são crianças que são até, quando você vê, já começam a apresentar tendências de comportamento de automutilação ou até mesmo de autoextermínio, e a gente tem que ter aí um olhar diferenciado para esse público, e a gente vai iniciar esse trabalho agora no início do próximo mês agora, um ambulatório específico. E então, nesse quesito saúde mental, me chama a atenção esse aumento aqui, né, de número de intervenções que se fizeram necessárias. Indo então para os serviços de média e alta complexidade, a gente fala aqui vamos falar assim, para resumir aqui, de consultas que a gente tem como especialistas. Nós falamos antes das consultas da atenção primária, que foram cerca de 11 mil, em torno de 11 mil no quadrimestre. Em especialidade, nós tivemos 2.715 consultas na nossa policlínica e mais 4.515 consultas de especialidade nas clínicas credenciadas, que são as clínicas privadas, as quais foram feitos de chamamento público e que eles aderiram ao chamamento para se credenciar. Então, nós tivemos um total de 7.230 consultas em especialidade. Se a gente somar as nossas consultas, 7.230 consultas de especialidade, com mais as 11.000 consultas de médicas da atenção básica, no quadrimestre é como se praticamente um catarinense foi ao médico, né? Só no sistema SUS. Então é um número interessante da gente ver aqui. Sempre lembrando que cada consulta médica, ela não termina ali na consulta. Eu posso dizer assim, sem medo de errar, que de 80% a 90% delas vão gerar uma demanda por um exame ou uma demanda por um medicamento, né, que vai ser outra despesa lá na frente. Isso quando ela não gera o encaminhamento para um outro nível hierárquico de especialidade, que às vezes ele tem que ir até para fora de domicílio e tudo. Então, falando aqui de farmácia, né, que acaba sendo uma consequência, a atenção farmacêutica acaba sendo uma consequência de tudo que se oferta em nível de consulta, nós tivemos um total de dispensação de medicamento no nosso município de 44.109 dispensações de medicamento nesse quadrimestre, ou seja, na média de 11 mil dispensações por mês, né, sendo que 35 mil delas, 35.587, foram feitas aqui no primeiro distrito, na farmácia central,
e as restantes foram distribuídas entre na nossa, que a gente chama de farmácia itinerante, né? Que é o atendimento farmacêutico que vai aos distritos, que foram 1.866 em Boa Sorte, 1.951 em Euclidelândia, São Sebastião do Paraíba, 2.067, lembrando que São Sebastião do Paraíba, apesar de ser pequenininho lá, o Arraial, né, ela comporta ainda Campo Alegre e mais BNH, que hoje é vinculado a São Sebastião do Paraíba. Santa Rita da Floresta, 2.638. Então, esses atendimentos da farmácia, a farmácia nossa ela tem dois tipos de medicamentos. É importante a gente lembrar que eu sempre falo disso aqui, mas é muito importante a gente repetir isso. A gente tem os medicamentos da chamada REMUME, que é a relação essencial de medicamentos do município, ou seja, são aqueles medicamentos que minimamente você tem que ter na sua cesta básica de medicamentos, dizendo assim, e isso aí é uma obrigação legal que se tenha, e o nosso município ele é bastante assim, abastado nessa REMUME, né? Nós temos uma REMUME hoje que ela consta de 283 itens, se eu não me engano, 280 itens de medicamentos na farmácia básica. E o que acontece? A atenção farmacêutica a nível de SUS, ela é dividida nisso aí, medicamentos essenciais, que são competência do município, medicamentos excepcionais, que são competência do Estado, e medicamentos estratégicos, que são, componente estratégico uma competência do Ministério da Saúde, da esfera federal. São esses três tipos de medicamentos que existem, vamos dizer assim. Porém, existem medicamentos que são prescritos muitas vezes na rede privada e até mesmo dentro da nossa rede, que ele nem é da REMUME, ele não é essencial, ele não é do componente excepcional do Estado e ele também não é do componente estratégico do Ministério da Saúde. É uma quarta via, vamos dizer assim, que a gente chama de zona cinzenta. Esse não é obrigação de ninguém, mas esse acaba judicializando, e quando ocorre a judicialização, a pessoa, exemplo, eu vou no médico privado, aí ele me prescreve um remédio que não está em nenhuma dessas três listas. Ou, às vezes, o próprio médico nosso da nossa rede, não obstante o fato dele ser conhecedor da REMUME, você até pede e orienta para que eles não passem, não prescrevam medicamentos que não estejam gostando dessas listas. Mas, dentro da questão ética, né, da profissão, você não pode tolir nenhum profissional de prescrever nenhum tipo de medicamento. Se existe, ele pode prescrever. Né? Então a gente até tenta sensibilizar, mas acontece que muitas vezes essa sensibilização acaba não logrando êxito e é prescrito esse medicamento, tá? Chamado da zona cinzenta. E aí, quando se judicializa, o juízo local, ele sempre vai no ente que está mais perto. E aí acaba o município arcando grande parte desses medicamentos. E aí eu fiz todo esse discurso, essa explicação, só para mostrar uma coisa. Com relação a medicamentos que são da competência do município, nós tivemos um investimento, né, não vou chamar de gasto, de R$ 671.467. R$ 671 mil de medicamentos que são da nossa competência. E medicamentos de demanda judicial que não são da nossa competência, R$ 418.600. Eu acho algo assim muito próximo para ser uma coisa que não é da sua competência. E o que mais espanta não é isso. Desses R$ 671 mil, nós atendemos só um segundo. 1.950. Não, perdão. Eu falei dos atendimentos. Nós atendemos esse percentual enorme da população, 40 e poucos mil atendimentos ali. E dada a parte do medicamento de demanda judicial, desses 418 mil, foram atendidos 208 pacientes.
Então, 208 indivíduos custam 80%, 180%, 70%, 80% do que custa o restante todo. Então, a gente pensa um bocadinho nisso, né? Que a nível judicial isso tem que ser repensado, já tem muita coisa que melhorar, mas é muito lento, né? Porque, na verdade, nós temos uma legislação que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, então cabe ao Estado se virar, né? Em promover saúde com o recurso que tem, na sua integralidade. E então, isso aí é o que a gente tinha para falar aqui de assistência farmacêutica, né? Já falamos das consultas especializadas credenciadas, né? Também. Enfim, então, para a gente resumir, né? Nessas ações aí, além dessas que a gente não esmiuçou aqui durante a fala, mas que estão descritas aqui nessa planilha, a gente vê aí aonde que a gente aplica, né, esses 18 milhões aí, a começar do financiamento da folha de pagamento de todos os servidores da saúde, né, que não são poucos, passamos dos 300 hoje, e até um comprimidozinho de pirona que se dá lá. Então, financiar a saúde é realmente um desafio, e eu sou bastante repetitivo na nossa fala aqui, que o nosso desafio sempre é equacionar as demandas que surgem frente aos recursos que nós disponibilizamos. Ok? Mas queria agradecer a todos aí pela paciência e nos colocaria à disposição para quaisquer esclarecimentos que a gente possa ter abençoado por Deus.